Bom dia, de Jeffersonville, Indiana. Hoje é sábado, 7 de junho de 2025. Estão ansiosos pelo domingo? Eu estou. E não ficaremos desapontados. Agora, a carta das águias estão se reunindo, do Branham Tabernáculo. Aqui está o irmão José Branham com as suas próprias palavras. Querida noiva agitada, Deus sempre enviou os seus guias. E Ele nunca esteve sem um guia ao longo de todas as eras. Deus sempre teve alguém que o representava nesta terra em todas as eras. Deus não quer que confiemos no nosso entendimento ou em pensamentos criados pelo homem. É por isso que Ele envia um guia à sua noiva, pois ela tem entendimento, sabe como agir e o que fazer. Deus nunca mudou o seu programa. Ele nunca deixou de enviar um guia ao seu povo. Mas vocês têm que aceitar esse guia. Vocês têm que acreditar em cada palavra que Ele diz através do seu guia. Vocês têm que seguir o caminho que o seu guia diz para seguirem. Se vocês começarem a ouvir e acreditar em outras vozes como seu guia, simplesmente ficarão perdidos. São João 16 diz que ele tinha muitas coisas para nos dizer e revelar. Por isso enviaria o seu Espírito Santo para nos guiar e nos dizer. Ele disse que o Espírito Santo é o profeta guia de todas as épocas. Assim, os seus profetas foram enviados para representar o Espírito Santo e guiar a sua noiva. O Espírito Santo é enviado para guiar a igreja, não um grupo de homens. O Espírito Santo é toda a sabedoria. Os homens tornam-se rígidos e indiferentes. Não é o homem, mas o Espírito Santo nesse homem. O homem que Ele escolheu para representá-lo e ser o nosso guia terreno, que é guiado pelo nosso guia celestial. A palavra diz-nos que temos de seguir esse guia. Não importa o que pensamos, o que parece razoável ou o que outro homem diz. Não temos o direito de dividir isso. O guia é o único. Deus envia um guia e Deus quer que se lembrem que esse é o seu guia designado. O nosso profeta guia foi designado por Deus para falar a sua palavra. A sua palavra é a palavra de Deus. O profeta é guia. E somente ele tem a interpretação divina da palavra. Deus falou a sua palavra a ele, de boca a boca. Portanto, nunca podem contestar, alterar ou argumentar contra a palavra do vosso guia. Você deve segui-lo e somente a ele. Se não o fizer, você se perderá. Lembre-se, quando você o deixa, o guia designado por Deus, você está por sua conta. Por isso, queremos ficar perto do guia que Ele escolheu e ouvir e obedecer cada palavra que Ele diz através dele. Nosso guia nos ensinou que o Antigo Testamento era uma sombra do Novo Testamento. Quando Israel saiu do Egito para a Terra Prometida, em Êxodo 13:21, Deus já sabia que eles nunca tinham viajado por aquele caminho antes. Eram apenas 60 quilômetros, mas mesmo assim precisavam de algo para os acompanhar. Eles perderiam o caminho, então Deus enviou-lhes um guia. Êxodo 13:21, algo assim: eu envio o meu anjo diante de vós, a coluna de fogo, para vos guardar um caminho, para guiá-los à terra prometida. E os filhos de Israel seguiram a esse guia, a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. Quando ele parava, eles paravam. Quando ele seguia, eles seguiam. E quando ele os aproximou da terra e eles não estavam aptos para atravessar, ele os levou de volta ao deserto. Ele disse que essa é a igreja hoje.
já teríamos partido se tivéssemos apenas corrigido a nós mesmos e nos organizado. Mas ele teve que nos conduzir em círculos e círculos e círculos. Eles deviam apenas seguir o seu guia, como ele seguia e ouvia da coluna de fogo. Ele lhes dizia o que Deus dizia e eles deviam obedecer a cada palavra que ele dizia. Ele era a voz do dia. Ele era a voz do guia, mas eles questionavam e discutiam com o guia designado por Deus. E assim vagaram no deserto por 40 anos. Havia muitos ministros nos dias de Moisés. Deus os havia designado para ajudar o povo, pois Moisés não podia fazer tudo sozinho. Mas o dever deles era apontar o povo de volta para o que Moisés dizia. A Bíblia não diz nada sobre o que esses homens disseram, apenas diz o que Moisés disse ser a palavra para guiar o povo. Quando Deus tirou Moisés da cena, Josué foi ordenado para liderar o povo, o que representa o Espírito Santo hoje. Josué não pregou nada de novo, nem tentou tomar o lugar de Moisés, nem tentou interpretar o que o guia disse. Ele simplesmente leu o que Moisés disse e disse ao povo: fique com a palavra, fique com o que Moisés disse. Ele apenas leu o que Moisés disse. Que tipo perfeito para os dias de hoje. Deus justificou Moisés por meio de uma coluna de fogo. O nosso profeta foi justificado pela mesma coluna de fogo. As palavras que Moisés falou eram a palavra de Deus e foram colocadas na arca. O profeta de Deus falou nos nossos dias e foi gravado. Quando Moisés foi retirado de cena, Josué foi ordenado para liderar o povo, mantendo as palavras que Moisés falou diante deles. Ele disse-lhes para acreditarem e permanecerem em cada palavra que o guia de Deus falasse. Josué sempre leu o que Moisés escreveu, palavra por palavra, dos rolos. Ele sempre colocou a palavra diante deles. A palavra para os nossos dias não foi escrita, mas foi gravada para que o Espírito Santo pudesse fazer com que a sua noiva ouvisse, palavra por palavra, o que ele falou ao pressionar o botão play. Deus nunca muda o seu programa. Ele é o nosso guia. A sua voz é o que está a guiar e a unir a sua noiva hoje. Nós só queremos ouvir a voz do nosso guia enquanto ele nos conduz pela coluna de fogo. É a união invisível da noiva de Cristo. Nós conhecemos a sua voz. Quando nosso guia sobe ao púlpito, o Espírito Santo toca-o e já não é mais ele, mas o nosso guia. Ele levanta a cabeça e grita: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E todos os membros da noiva de Cristo ao redor do mundo vêm direito para ele. Por quê? Conhecemos o nosso líder pela maneira como ele fala. O nosso guia. A palavra vem ao profeta. O profeta, o único intérprete divino de Deus, o seu guia terreno. Fiquem atrás da palavra. Oh, sim. Senhor, fiquem com esse guia. Fiquem bem atrás dele. Não se coloquem na frente dele. Fiquem atrás dele. Deixem-no guiar-vos. Não o guiem. Deixem-no ir. Se não querem se perder, venham ouvir o nosso guia enquanto ele fala através do seu guia designado na terra neste domingo, às 12 horas, horário de Jeffersonville. Irmão José Branham, mensagem, um guia, 14 de outubro de 1962. Escrituras. São Marcos 16, verso 15 a 18. São João capítulo 1, verso 1. São João capítulo 16, verso 7 a 15. Atos capítulo 2, verso 38.
Efésios capítulo 4, verso 11 a 13. Efésios capítulo 4, verso 30. Hebreus capítulo 4, verso 12. Segundas de Pedro capítulo 1, verso 21. E Êxodo capítulo 13, verso 21. Até a próxima vez. Deus os abençoe e shalom. www.branham.org/en/apps e www.svfellowship.info